Gente, é o seguinte, recentemente eu fiz um vídeo comentando sobre a minha redação do Enem 2021 e eu gostaria de vos falar aqui algumas atualizações que eu não falei naquele vídeo, por isso que são atualizações, não é mesmo? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Henrique e seja muito bem-vindo ao meu canal se você acabou de chegar aqui, tá bom? E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre esse parágrafo aqui, que foi o terceiro da minha redação e o segundo da minha argumentação, dos meus argumentos que eu vou defender o que escrevi na tese, tá bom? Vou fazer um negócio aqui, tá? Beleza. E eu vou falar também, além dessa questão, vou comentar aqui sobre algumas coisas que não necessariamente são da minha redação, mas algumas informações que vocês precisam saber para se saírem melhor no Enem aqui, tá bom? Então, algumas informações importantíssimas, então fiquem até o final para vocês saberem de tudo que eu preciso falar aqui para vocês, ok? Então vamos lá, esse aqui é o meu terceiro parágrafo do meu texto e ele diz o seguinte: em segundo lugar, nota-se uma segregação social no que tange ao registro civil, especialmente se tratando de pessoas negras e pobres, pois são essas as mais afetadas por essa invisibilidade. Nesse sentido, muitos se recusam a registrar essas pessoas justamente em razão de suas raças e condições sociais. No meu vídeo, quem assistiu o vídeo anterior, viu que deu mais ou menos 4 linhas e meia esse último parágrafo. Foi um parágrafo que, confesso, achei pequeno, mas foi o que eu consegui escrever. Tá? Concordem vocês ou não com esse argumento. Esse argumento eu tirei de um dos textos motivadores, tá bom? E é o seguinte, o que eu gostaria de destacar nesse texto? No texto original, o infinitivo aqui do verbo registrar estava flexionado. Estava desse jeito aqui que eu deixei agora. Então estava, nesse sentido, muitos se recusam a registrarem essas pessoas. E quem viu o vídeo anterior vai lembrar que eu falei sobre esse registrar e que eu estava na dúvida se eu flexionava ou não o infinitivo. Nesse caso, o infinitivo deve ser usado na sua forma básica, sem flexão. Porque a gente tem aqui já o verbo se recusam, né? O verbo recusar-se, que está flexionado na terceira pessoa do plural, concordando com muitos. E, de forma geral, quando a gente tem uma preposição depois, uma preposição antes, no caso, a gente não flexiona o infinitivo, de forma geral. Então, esse M aqui foi colocado de maneira equivocada, tá? Então, cuidado quando vocês vão fazer aí uma estrutura parecida, não flexionem aqui o infinitivo nesse caso. Então, muitos se recusam a fazer tal coisa, ou sei lá, enfim, qualquer coisa que seja. Gente, deu um problema na minha câmera aqui, mas já consegui consertá-lo E agora vamos voltar aqui. Vocês perceberam que escrevi aqui no quadro com letra de forma? Eu não escrevi na folha original com letra de forma, mas não tem problema, tá? Se vocês não conseguem escrever letra cursiva ou, sei lá, uma letra de máquina, outro tipo de letra, não precisam escrever com letra cursiva, por exemplo. A única exigência é que você precisa deixar claro, igual eu fiz aqui, ó, letra maiúscula, quando for necessário, tá? Portanto, caso vocês se sintam mais à vontade em escrever com letra de forma, fiquem à vontade, não tem o menor problema, beleza? É mais ou menos isso que eu gostaria de dizer, lembrando que para quem já viu, ou para quem não viu o vídeo anterior, eu tirei 900 na minha redação, no total. Eu cheguei a tirar
A única competência que eu tirei tudo, nota máxima, ou seja, 200, foi na competência 2. E eu vou falar um pouquinho mais da questão da competência, beleza? E na competência 3, eu tirei 160, foi minha menor nota. E nas competências 1, 4 e 5, eu tirei 180 cada uma. Beleza? Só vocês fazerem a conta aí, vocês vão ver que vai dar 900. Certo? Então eu vou passar para a próxima questão. Que eu fiz um erro que cometi na conclusão, que foi no último parágrafo. O que acontece? Na conclusão, no último parágrafo, vocês precisam colocar 5, que na verdade eu diria 5 mais uma, que não sei se seria tão essencial assim, mas é bom para deixar um texto menos. Vocês vão entender o que eu estou falando. São 5 questões essenciais do projeto de intervenção. Então, vou colocar aqui projeto de intervenção, aqui PI, que é igual a agente, que é o quem vai fazer a solução, quem vai agir em prol daquela solução. Depois, a ação, tá? A ação. O modo como vai ser feito, para quê, e um detalhamento sobre aquilo. Então, detalhes. Na minha proposta de intervenção, eu tive a audácia de não colocar o detalhamento. Portanto, eu devo ter perdido nota por causa disso. Eu fiz mais ou menos nessa ordem. Eu coloquei uma frase de introdução à proposta, falei sobre a ação. Não, primeiro falei do agente, depois do modo, depois da ação e depois do para quê. E o detalhamento, como acabei de falar, ficou faltando. A última coisa que pode ter uma conclusão e que eu fiz é como se fosse um fechamento. Por exemplo, no fechamento da minha redação, eu coloquei algo mais ou menos dessa forma. Dessa forma, será possível resolver o problema da invisibilidade condizente com que prega a Constituição brasileira. Mais ou menos assim, não exatamente com essas palavras que eu não me lembro de cor aqui, porém, é dessa forma que falei. Eu coloquei um conectivo dessa forma e depois um fechamento. Será possível? Se construirá uma sociedade melhor? Enfim, essa é a questão. E aqui vocês viram que eu coloquei a questão do para tal e para tanto. O ponto aqui é o seguinte, depois vocês vão ver aí que eu vou colocar e vou escrever na hora de editar, que o começo da proposta de intervenção. A gente não usa para tal para começar, por exemplo, uma frase, para tal, o que seria ideal? O que seria ideal? Que eu começasse com para tanto a frase. Porque eu fiz mais ou menos assim. A minha redação é mais ou menos sempre dessa forma. Portanto, vírgula, medidas são necessárias para resolver esse impasse. Aí ponto final. Aí depois eu escrevi para tal, uma vírgula, aí começa a proposta de intervenção. Nesse caso, não se deve usar para tal, mas sim para tanto. Então, portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Para tanto, cabe ao Ministério da Cidadania, por exemplo, tá? Portanto,
se usa-se para tanto nesse caso e não para tal. Até existe, creio que para tal, mas o adequado nesse caso seria usar para tanto. E outro ponto aqui que eu deveria ter me atentado é a questão do detalhamento, que eu não detalhei. Quem viu a redação, quem viu comentando a redação lá atrás, no último vídeo, vocês viram que o modo foi o seguinte: parceria com o setor de construção. Ficou um pouco vago, concordo, tá? Confesso que ficou um pouco... Poderia ter detalhado melhor. Ótima questão. O que eu vou colocar nesse detalhamento, Pedro Henrique? Você pode detalhar uma dessas questões. Detalhar o agente, detalhar a ação, detalhar o modo. Eu, por exemplo, poderia ter detalhado o modo, porque eu escrevi mais ou menos dessa forma: por meio de parcerias no setor de construção. Porque a minha proposta, o que era a minha ação? Levar mais cartórios de registro civil às áreas mais remotas do Brasil. A gente tem em muitas regiões do Brasil, onde as pessoas vivem em locais distantes dos centros urbanos e às vezes não tem o cartório de registro civil. E aí ela não tem como as pessoas se deslocarem, apesar de ser gratuito, porque o serviço ele é gratuito de você tirar a sua certidão, a sua identidade certinho, RG, CPF, tá? Então, parceria com o setor de construção para levar mais cartórios de registro civil às áreas mais remotas do Brasil, tá? Eu poderia ter feito isso. Agora, já sai um pouco a minha redação em si e entra a questão do processo da redação do Enem de forma geral. Duas coisas que eu gostaria de falar para vocês. O Enem, na hora de você escrever isso tem relação à competência 1. Muita gente confunde, entre aspas, as expressões através de e por meio de. Muitas pessoas, muitas ou algumas, enfim, existem estudiosos da língua, gramáticos, enfim, que consideram o seguinte, que através de só pode ser usado no sentido de atravessar. Ou seja, o tiro passou através da janela. Ou seja, o tiro atravessou a janela. A água passa através do cano, por exemplo. E muitas pessoas usam através de como sinônimo de por meio de, para indicar modo, para indicar como algo vai ser feito. Digo para vocês podem usar através de à vontade na redação do Enem. Eu fui pesquisar pesquisei e cheguei nessa conclusão. Tá? Eu pesquisei num site lá conhecido chamado Guia do Estudante e os corretores eles não tiram ponto se você usa, por exemplo, através de como sinônimo de por meio de. Por exemplo, vai falar de moto. Eu no meu caso usei por meio de, não sei porquê, mas usei. Mas você poderia dizer através de parceria com, sei lá, o MEC, por exemplo. Tá? Não tem problema. Outra coisa que eu gostaria de vos dizer. Não sei se vocês já leram o manual da competência 1, porque é o seguinte, no INEP, no site do INEP, a gente tem um manual para cada competência. São páginas e páginas explicando detalhadamente sobre a questão de cada competência.
Eu só li até agora o manual da competência 1. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para caso vocês queiram dar uma olhada no manual, para vocês ficarem sabendo de mais coisas. E é o seguinte, faço uma pergunta aqui para vocês. Vocês têm dificuldade? Vocês entendem? Vocês sabem qual a diferença entre palavras do tipo esse, este, essa, esta, isso e isto? Vou falar uma coisa para vocês. A gramática normativa faz algumas ressalvas para essa questão. Normalmente, o que a gente aprende, que no discurso, na hora de você escrever, por exemplo, os pronomes com SS, esse, essa, esses, essas e isso são usados para se referir a algo que já foi dito anteriormente. E os com ST são este, esta, estes, estas e isto são usados para se referir a algo que ainda vai ser dito, ou seja, antecipando uma informação, tá? Então, nós temos, por exemplo, a minha dúvida é esta. Aí põe 2 pontos. Não sei resolver uma equação de segundo grau, por exemplo. Tá? Por quê? Porque o esta está fazendo referência a não sei fazer uma equação de segundo grau. Ou seja, os pronomes demonstrativos com ST, esse, este, estas, isto, eles são usados, de acordo com a gramática, para falar que algo ainda vai ser dito. E os com 2 S's para se referir a algo que já foi dito. Só que eu falo uma coisa para vocês. Lendo o manual da competência 1 inteiro, vocês vão ver que o manual pede para os corretores não considerarem isso. Tá? Então, na hora de corrigir a redação do Enem, os corretores não vão levar em consideração a questão dos pronomes demonstrativos com SS e com ST, tá? O manual da competência 1 argumenta que essa questão dos usos de cada pronomes... Não, estou cuspindo demais. Desculpa, gente. O manual vai dizer que na página 42, se vocês lerem o manual, vocês vão ver que no começo da página 42 diz o seguinte, que essa questão não chega a ser consensual nem mesmo entre gramáticos. É isso que o manual da competência 1 argumenta. Então, não precisam se preocupar em distinguir esse de este. Eu, no meu texto, eu variei um pouco, tá? Eu coloquei uma hora os pronomes com SS, outros com ST. Na época eu nem sabia muito da distinção, só que o manual da competência 1 pede para os corretores não levarem isso em consideração, tá? Estou falando da redação do Enem, não de outros vestibulares ou mesmo em outros trabalhos acadêmicos, por exemplo, tá? Agora, um resumo sobre cada competência. A gente tem 5 competências na redação do Enem. A gente tem a 1, competência 2, competência 3, competência 4 e competência 5. A competência 1 diz respeito ao uso da norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, na competência 1 você será avaliado se você sabe usar a vírgula corretamente, acentuação, pontuação, colocação de pronomes, tá? Inclusive tem aula aqui no canal sobre colocação dos pronomes o, a, os, as, me, te, se, nos, vos, lhes, tá? Tem aula sobre isso aqui, vou deixar no card também, para vocês verem. E é isso. O que acontece?
Na competência 1, vocês só podem ter alguns desvios, tá? Desvios, eles só vão ser aceitos no caso de exceção. Ah, o texto está maravilhoso, só teve um desvio aqui, outro ali, tá? E se vocês também não repetirem muito os erros, porque se vocês repetem muitos erros, vai acabar por dar algum problema, tá bom? Competência 2, diz respeito à compreensão do tema. A compreensão, se você tangenciou o tema, se você não fugiu do tema, se você fez um texto do tipo dissertativo argumentativo, tá bom? É essa a questão. Resumidamente, é isso. Inclusive, foi a única competência que eu tirei 200, tá? A competência 3 diz respeito ao fato de você selecionar, organizar todas as informações que vocês precisam, desde a tese até a proposta. Não, proposta de intervenção não. Proposta de intervenção tem até uma competência só para ela, que é a competência 5. E aí o que acontece? Na competência 3, você vai ser avaliado na questão da coerência, na questão se você argumenta bem ou não, se o seu argumento é válido. É essa a questão. A competência 4 diz respeito ao fato de usos de bons conectivos, se você adequou o seu texto no quesito da coesão, né, de você usar bem as palavras, se você repetiu muitos conectivos ou não, tá bom? E a competência 5 diz respeito à proposta de intervenção. E como eu já vos disse anteriormente, a competência 5, né, para proposta de intervenção, deve ter tudo isso: agente, ação, o modo como a ação vai ser feita, a finalidade e o detalhamento. E, de preferência, uma frase para fechar o texto, tá? Como eu vos disse anteriormente. Beleza? Pessoal, é isso que eu gostaria de vos falar. Então, já falei sobre os dois desvios de norma padrão que cometi, a questão lá do registrarem, que deveria ser registrar, e também a questão do para tal e para tanto, ok? Então, esses foram os dois desvios de norma padrão que cometi. Talvez seja por isso que eu não tirei 200 na competência 1, senão teria tirado aí 920, mas tirei 900, que já é uma boa nota, pelo menos para mim. E é isso, pessoal, é isso que eu gostaria de vos dizer. O vídeo eu vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, de se inscrever no canal se ainda não fizeram isso. Que a alegria da vida esteja sempre convosco e até o próximo vídeo. Falou!